Imagine isso. Maria é mãe solteira, tem 2 filhos pequenos e está desempregada há algum tempo. Ela luta para encontrar uma oportunidade que possa melhorar sua renda, mas, por enquanto, depende dos benefícios do governo para sustentar a família. Esses auxílios garantem o básico, comida na mesa e um teto para morar. Porém, Maria enfrenta um dilema. Ela sabe que, se conseguir um emprego formal e assinar a carteira de trabalho, perderá o benefício. Além disso, o tempo fora do mercado de trabalho traz outros desafios. Sem uma experiência recente, o retorno ao mercado pode se tornar quase impossível. E fatores como idade e falta de qualificação só pioram o cenário, criando um ciclo que parece não ter fim. Essa é uma realidade enfrentada por muitos brasileiros. A dependência dos benefícios prende as pessoas, em vez de abrir caminhos para uma vida mais independente e estável. Essa situação é o que chamamos de armadilha do assistencialismo. Embora os benefícios sejam essenciais para muitas famílias, especialmente em momentos de crise, eles podem criar barreiras invisíveis. Isso acontece porque muitas vezes a dependência do auxílio desmotiva a busca por alternativas, afastando ainda mais as pessoas do mercado de trabalho. E quanto mais tempo alguém fica fora do mercado, mais difícil é voltar. A lacuna no currículo desencoraja empregadores, enquanto o passar dos anos torna a reinserção profissional ainda mais complicada. Esse ciclo de dependência não apenas mantém as pessoas na pobreza, mas também dificulta qualquer avanço em direção à independência financeira. Hoje vamos falar como sair dessa armadilha, romper o ciclo da dependência e construir uma vida mais estável e independente. Se você quer dar esse passo, fique até o final deste vídeo, pois as dicas práticas que vamos compartilhar podem ser a virada que você precisa. Soluções práticas para sair da pobreza. Sair da pobreza é um desafio que exige ação em diversas frentes. Aqui estão 3 passos práticos que podem ajudar. Passo 1. Desenvolver o profissionalismo. Entrar ou se reposicionar no mercado de trabalho pode ser desafiador, mas também é uma das principais portas de entrada para a independência financeira. A chave está em identificar suas habilidades e buscar formas de desenvolvê-las. Muitas vezes isso envolve educação formal, cursos técnicos ou até mesmo aprender na prática. Se pergunte, quais são suas habilidades naturais? O que você faz bem e poderia transformar em uma profissão? Mesmo as tarefas simples do dia a dia podem ser uma pista para novas oportunidades. Por exemplo, alguém que já tem experiência em limpeza doméstica pode buscar qualificação para atuar com faxina profissional, aumentando seu valor no mercado. Investir um pouco de tempo em capacitação pode ser o primeiro passo para um futuro mais promissor. Joana, uma mãe solteira, assim como Maria, também enfrentava dificuldades financeiras e vivia com o auxílio dos benefícios sociais. No entanto, ela decidiu dar um passo adiante e se inscreveu em um curso gratuito de auxiliar administrativo oferecido por uma ONG local. Durante o curso, aprendeu a operar softwares básicos de escritório e recebeu dicas valiosas sobre como montar um currículo profissional. Com esforço e dedicação, Joana concluiu o curso e começou a buscar oportunidades no mercado de trabalho. Em poucos meses, conseguiu uma vaga em uma pequena empresa da região. Embora o início tenha sido desafiador, o emprego trouxe mais estabilidade financeira para sua família, além de permitir que ela sonhasse com novos horizontes. Passo 2. Empreender para gerar renda. Empreender pode ser o primeiro passo para transformar sua vida financeira. Não precisa começar grande, com uma empresa formal e muitos custos. Às vezes, o segredo está em aproveitar o que você já sabe fazer e transformar isso em uma oportunidade de renda. Pense em algo que você domina ou que sua comunidade precisa. Cozinhar, costurar,
cuidar de crianças, pequenos reparos domésticos ou até mesmo vender produtos populares. A Joana, mesmo após conseguir um emprego como auxiliar administrativa, percebeu que a renda fixa ainda não era suficiente para cobrir todas as necessidades de sua família. Determinada a mudar essa realidade, ela decidiu usar uma habilidade que sempre teve: fazer salgados deliciosos. No início, Joana começou a vender os salgados para colegas de trabalho e vizinhos. Ela aproveitou a pausa para o café no escritório para oferecer suas coxinhas e empadas, que rapidamente se tornaram um sucesso. Com o tempo, ela organizou melhor a produção, investiu em embalagens e até criou uma lista de pedidos por WhatsApp para atender aos clientes. A renda extra foi essencial. Além de complementar o orçamento doméstico, permitiu que Joana começasse a juntar dinheiro para sonhos maiores, como reformar a casa e investir na educação do filho. Passo 3. Adotar a educação financeira. Educação financeira não é só sobre economizar dinheiro, é sobre fazer escolhas inteligentes que garantam estabilidade no presente e segurança no futuro. Joana, que conquistou um emprego com carteira assinada e complementa sua renda vendendo salgados, percebeu que, para crescer financeiramente, precisava aprender a organizar melhor o dinheiro. No início, ela enfrentava dificuldades porque misturava a renda do emprego com os ganhos da venda dos salgados. Isso tornava impossível saber se o negócio realmente estava sendo lucrativo ou se apenas pagava para existir. Foi então que Joana decidiu adotar medidas simples, mas transformadoras. Primeiro, começou a registrar todos os gastos e lucros em um caderno, desde a compra de ingredientes até os valores obtidos nas vendas diárias. Esse controle financeiro trouxe resultados rapidamente. Joana conseguiu enxergar onde estava gastando mais do que deveria e identificou oportunidades de economizar, como comprar ingredientes em maior quantidade diretamente com fornecedores. Ela também separou parte do lucro dos salgados para reinvestir no negócio, como em embalagens melhores e na diversificação do cardápio. Ao organizar suas finanças, Joana não apenas conseguiu fazer o negócio crescer, mas também conquistou mais tranquilidade para administrar sua vida pessoal. O caminho para sair da pobreza pode ser longo, mas cada passo conta. Desenvolver o profissionalismo, aprender a empreender e adotar a educação financeira são medidas que trazem resultados reais. Agora que você conhece esse caminho, que tal dar o primeiro passo? Descubra suas habilidades, organize suas finanças e, acima de tudo, não desista. Cada pequeno progresso faz a diferença. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar dessa mensagem. Obrigada por assistir e até a próxima.